A vida é feita de encontros, e ainda assim, poucos entendem a força silenciosa que governa toda a atração humana. Muitos correm atrás de fórmulas, tentam decifrar estratégias de conquista, estudam gestos, frases prontas, truques de persuasão. Mas quem vive sob a luz da filosofia antiga, quem carrega o espírito sereno dos estoicos, sabe que a verdadeira influência nasce de uma postura interior, não de adereços externos. Há momentos em que uma única frase pode ultrapassar barreiras que a força jamais derrubaria. E é por isso que, ao pronunciar 5 palavras, simples, diretas, brutais em sua sinceridade, você desperta nos outros algo que não pode ser fabricado. Confiança. Essas palavras, elas não são mágicas. São uma declaração de presença. Elas não manipulam, não enganam, não buscam domesticar ninguém. Pelo contrário, revelam que você abriu mão de toda necessidade de impressionar. E essa renúncia ao ego é, paradoxalmente, o que atrai. O ser humano é naturalmente atraído por quem não precisa provar nada. É como observar uma montanha. Ela não tenta se exibir, não implora atenção, não compete. Ela simplesmente é. E justamente por isso, é impossível ignorá-la. O estoico reconhece que a busca obsessiva por aprovação é o primeiro sinal de fraqueza. Quem tenta ser aceito a qualquer custo se perde. Quem tenta agradar a todos se esvazia. Mas aquele que carrega firmeza no olhar e tranquilidade no peito transmite uma mensagem silenciosa: minha paz não está à venda. Essas 5 palavras condensam essa paz. Elas dizem ao outro: não estou aqui para disputar, convencer ou forçar. Estou aqui porque escolhi estar e porque posso suportar qualquer resposta. O mundo moderno, cheio de barulho, pressa e superficialidade, carece desesperadamente desse tipo de presença. As pessoas não buscam mais quem fala bonito, buscam quem fala verdadeiro. Não querem promessas vazias, querem coerência. Não querem aplausos obrigatórios. Querem alguém que permaneça firme quando tudo treme. Quando você pronuncia essas 5 palavras com a postura interna correta, menos com calma, sem arrogância, sem ansiedade, você se torna o que todos estão procurando. Embora poucos saibam nomear, um porto seguro. A filosofia estoica sempre ensinou que o domínio de si mesmo é a maior forma de poder. Ao dizer essas palavras, você demonstra esse domínio não por controlar o outro, mas por controlar suas próprias intenções. Você mostra que não está pedindo carinho, nem reconhecimento. Você está oferecendo algo raro: clareza, transparência de propósito, clareza de presença, clareza de espírito. E quando alguém percebe que você fala sem a ânsia de ser admirado, automaticamente sente que está diante de alguém com profundidade. Essa profundidade atrai porque é estável, é sólida, é diferente do resto. O mundo está cheio de vozes altas e vazias, mas escasso de presenças tranquilas e cheias. Por isso, ao dizer as 5 palavras menos aquelas que revelam compreensão, firmeza e abertura, você não conquista pela superfície. Você conquista porque desperta algo ancestral no outro. A sensação de estar sendo visto, não julgado, ouvido, não usado, aceito, não pressionado. E assim, nasce o magnetismo que não depende de aparência, riqueza, fama ou artifícios. Nasce do fato de que, no fundo, todos procuram alguém capaz de ouvir sem se abalar, falar sem ferir e existir sem depender da aprovação alheia. Dizer essas 5 palavras é como acender uma tocha num corredor escuro, e elas iluminam não por serem extraordinárias, mas porque são sinceras. O estoico sabe que a linguagem verdadeira é mínima, porque a virtude é simples. Quem precisa de frases longas está tentando se esconder. Quem precisa de discursos pomposos busca validar um ego ferido. Mas quem domina a si mesmo fala pouco, e cada palavra carrega peso. Quando você pronuncia essa frase, percebe instantaneamente uma mudança no ambiente. Não uma mudança dramática, teatral ou artificial, mas uma mudança na temperatura emocional da conversa. A tensão diminui, a defensividade desaparece. A outra pessoa relaxa, porque percebe que você não é uma ameaça. E ao mesmo tempo, percebe força, porque só alguém realmente forte pode se permitir compreender, em vez de atacar. Este é o primeiro pilar da atração profunda: segurança emocional. A maioria vive em permanente estado de combate. As pessoas se protegem com ironia, se armam com sarcasmo, se escondem atrás de máscaras. O mundo transformou a vulnerabilidade em risco, e por isso todos andam com o coração em punhos. Quando você diz as 5 palavras, você afirma: aqui
você pode baixar a guarda. E isso é mais poderoso do que qualquer gesto calculado. O segundo pilar é presença genuína. Vivemos distraídos, fragmentados, atolados em pensamentos que não param. Quase ninguém escuta de verdade. Quase ninguém olha nos olhos com total atenção. Mas, ao declarar o seu compromisso com a compreensão, você interrompe essa dinâmica caótica. Você se torna um ponto de foco. E presença hoje é tão rara que se tornou um luxo emocional. O terceiro pilar é autodomínio. O estoico não se precipita. Ele não se deixa levar por impulsos. Ele sabe que a reação é a prisão dos fracos, enquanto a resposta consciente é a arte dos fortes. Ao dizer essas palavras, você mostra que sua mente não está sendo guiada por emoções descontroladas. Você demonstra maturidade, e maturidade é irresistível, porque cria espaço para a confiança. O quarto pilar é intencionalidade. Em vez de conversar como quem tenta ganhar uma disputa, você conversa como quem deseja entender o que está diante de si. O outro sente isso. Ele percebe que você não age para vencer, mas para se aproximar. E essa diferenciação muda tudo. O quinto pilar é tranquilidade interior. A maior forma de sedução é a calma. Não a calma arrogante, que esconde desprezo, mas a calma silenciosa, que nasce de quem não depende do outro para se sentir inteiro. Pessoas calmas atraem porque transmitem estabilidade no mundo instável. Essas 5 palavras, quando unidas a essa postura interior, transformam qualquer diálogo. Você não precisa elevar o tom, não precisa parecer brilhante, não precisa exagerar. Quanto mais você se retira da necessidade de impressionar, mais impressionante se torna. Quanto menos você tenta convencer, mais convincente fica. Quanto menos você exige atenção, mais naturalmente ela se volta para você. Por isso, muitos que nunca estudaram filosofia estoica acabam descobrindo, por instinto, que a verdadeira atração não está em tentar ser admirado, mas em ser inteiro. E essas 5 palavras são a síntese verbal dessa inteireza. Elas são a expressão simples de alguém que aprendeu a caminhar leve, sem o peso da vaidade, do medo ou da insegurança. A verdadeira compreensão é uma forma de poder silencioso. Não o poder bruto que tenta dominar. Não o poder frágil que precisa ser exibido. Mas o poder maduro que se manifesta em autocontrole. Quando você diz as 5 palavras, você demonstra exatamente isso. Que não está ali para impor a sua vontade, mas para compreender antes de julgar. Essa atitude cria algo que poucos conseguem. Respeito imediato. Não um respeito forçado, conquistado pelo medo, mas o respeito natural, conquistado pela postura. A outra pessoa percebe que você não está reagindo, mas escolhendo. E quem escolhe seus atos é mais forte do que quem apenas reage ao mundo. O estoicismo sempre ensinou que nada é mais admirável do que alguém que domina suas emoções sem reprimi-las. Alguém que fala com firmeza, mas sem agressividade. Alguém que escuta com atenção, mas sem submissão. Esse equilíbrio é magnético porque é raro. Extremamente raro. A maioria oscila entre explosão e silêncio desconfortável, entre arrogância e insegurança, entre falar demais e ouvir de menos. Quando você se posiciona no meio desse caos com estabilidade, as pessoas naturalmente gravitam ao seu redor. Não por manipulação, mas por instinto. A mente humana procura âncoras emocionais, e você se torna uma. As 5 palavras também despertam um senso de reconhecimento. É como se você dissesse ao outro: você não precisa se defender, não precisa se provar, não precisa me impressionar. E isso liberta. As pessoas passam tanto tempo tentando se justificar que, quando encontram alguém disposto a compreender, sentem que encontraram um refúgio, mesmo que por alguns segundos. É nesse instante que a atração surge, não como paixão súbita, mas como respeito profundo. A verdadeira conexão nasce do reconhecimento mútuo, e o reconhecimento só ocorre quando há abertura. A abertura exige coragem, e a coragem é a virtude que sustenta todas as outras. Ao dizer essas palavras, você revela que possui coragem suficiente para ouvir o que talvez doa, para ver o que talvez incomode, para enfrentar o que talvez te desafie. E isso inspira o outro a baixar suas defesas e fazer o mesmo. Quando 2 pessoas baixam suas defesas, a comunicação deixa de ser guerra e se torna ponte. Essa ponte é a base de toda atração verdadeira. Não importa se a relação será romântica, profissional ou amistosa. A essência é a mesma. Conexão genuína nasce quando há espaço, presença e respeito. E tudo começa com 5 palavras.
5 palavras que não prometem nada além do que você pode cumprir. 5 palavras que mostram que você está disposto a enxergar antes de reagir. 5 palavras que sinalizam maturidade emocional. E quanto mais você repete essa postura ao longo da vida, mais naturalmente atrai quem realmente importa. Aqueles que preferem profundidade à aparência, verdade ao espetáculo, silêncio significativo ao barulho vazio. A maioria das pessoas acredita que atração é uma questão de aparência, charme ou inteligência, mas o estoico entende que isso é apenas superfície. A verdadeira atração é energética. Ela vem do modo como você ocupa o espaço. E quando alguém percebe que você não está lutando por atenção, mas oferecendo presença, isso altera a dinâmica emocional. As 5 palavras se tornam um convite para o outro se revelar sem medo. Atração não é sobre impressionar, é sobre fazer o outro se sentir mais humano. E a humanidade compartilhada é irresistível. O mundo está cheio de discursos vazios, de desejos impulsivos, de disputas egocêntricas. Mas essas 5 palavras cortam tudo isso como uma lâmina limpa. Elas mostram ao outro que você está ali, firme, atento, disposto a enxergar o que está por trás das máscaras. E é nesse ponto que o estoicismo se conecta com a natureza humana. Todos querem ser compreendidos, mas poucos sabem compreender. Quando você oferece algo que quase ninguém oferece, você se torna memorável, não pelo excesso, mas pela falta de ruído, de ansiedade, de jogos psicológicos. Você se torna memorável porque representa o contrário do que o mundo oferece. E essa diferença cria atração. A calma, quando verdadeira, é uma forma de magnetismo. Ela não grita, ela puxa, ela envolve. E tudo isso começa com uma frase simples, 5 palavras que revelam caráter, virtude e autoconhecimento. No final, o segredo não está nas palavras, mas no que elas representam. Você não atrai pessoas porque diz algo bonito. Atrai porque demonstra virtudes. As palavras apenas anunciam o que já existe em você. A verdadeira atração é consequência natural de um espírito disciplinado, de uma postura firme e de uma alma tranquila. A filosofia estoica nos lembra que não controlamos o outro, controlamos apenas a nós mesmos. Portanto, quando você pronuncia essas 5 palavras, sua intenção não é controlar, conquistar ou acumular admiradores. Sua intenção é compreender, e quem compreende se torna inevitavelmente admirável. Se você quer atrair pessoas, não tente ser interessante. Seja interessado. Não tente ser brilhante. Seja consciente. Não tente ser desejado. Seja presente. As 5 palavras são apenas a porta. O que está por trás dela é você, seu caráter, sua força e sua serenidade. E no fim, é isso que realmente atrai. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por intenção. Cada reflexão é um lembrete. Nós não controlamos o mundo, mas podemos controlar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia.